Olá, eu sou Clésia, acadêmica do curso de Administração Pública pela Universidade Federal do Piauí, e o objetivo desse vídeo é falar sobre o tema Integridade na Administração Pública, que faz parte da disciplina, de Auditoria e Controladoria. Pois bem, a integridade na administração pública, para a gente conhecer, para a gente construir, é preciso que conheça a instituição da qual se trabalha. Ela pode ser pública ou privada. E é necessário um esforço de autoconhecimento para diagnosticar e definir as vulnerabilidades que precisam ser feitas para fortalecer a integridade. Para isso, é necessário que estimule um comportamento íntegro na sua organização. E a cultura organizacional dos órgãos e entidades públicas deve primar pelo respeito ao interesse público, promovendo os valores que vão além do mero respeito às leis e que deve ser construído com os princípios, de acordo com os princípios da administração pública. E a alta administração, cujas ações e decisões elas são modelo para todo o corpo fundacional. Todo o corpo funcional, e deve enxergar como a principal responsável pela promoção da cultura ética e pela integridade na organização. Então, a alta administração ela é o referencial da organização e deve assumir a responsabilidade pela promoção da integridade. Deve ser estabelecido um código de ética ou de conduta. E esse código de ética ou de conduta deve ser aplicado a todos. E deve traduzir os valores e as regras em comandos simples e direto, adaptados à realidade de cada órgão ou entidade. O código de ética e de conduta próprio deve respeitar as normas e regulamentos já existentes. E deve adaptar as regras gerais da administração pública federal à realidade de cada órgão ou entidade pública. Um outro ponto que deve ser comentado é que deve ser divulgado os valores e regras para que possam ser respeitados por todos na organização. Esses valores e regras devem ser internalizados no âmbito da organização. Para tanto, deve ser divulgado internamente, e deve ser compreendido por todos. O Código de Ética e de Conduta, ele deve ser veiculado em canais internos e externos seu conteúdo para que seja repassado e assimilado por todos. Ele deve ser estendido aos contratados, aos fornecedores, também deve ser comunicado aos conveniados e contratados, todos os que fazem parte do dia a dia de uma administração pública, seja ela indireta, seja direto ou indiretamente da execução, Eles participam das políticas públicas dessa organização. Um outro item a ser comentado é que deve ser instituída a capacitação sobre ética e integridade. Então, treinamentos devem ser feitos aos servidores públicos, de uma organização, para que eles, diante de situações sensíveis, eles tenham conhecimento, e ética para testar os seus limites de valores e as normas, que ele faça escolha entre as diversas alternativas válidas. Então, com treinamento, com capacitação, os servidores eles vão se fortalecer e estar preparados para decidir situações, resolver situações que possa comprometer a organização. Então, a administração ela tem o dever de fazer um mapeamento de risco e deve oferecer treinamentos específicos. Também deve criar uma comissão de ética que garanta o seu funcionamento.
O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ele determina que todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta ou indireta, autárquica e fundacional, deverá ser criada uma comissão de ética para orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor público. Também deve investir na seleção e formação dos seus dirigentes. Um dos pontos cruciais para garantir a integridade em uma organização é o processo de escolha de seus dirigentes. Além de pessoas habilitadas e qualificadas, apropriadas para cada função e estruturas adequadas, a administração pública ela precisa identificar e preparar adequadamente suas lideranças, que deve ser o perfil de formação e qualificação capazes de refletir na complexidade das funções desempenhadas pela organização. A integridade pessoal e profissional dos dirigentes é o espelho para toda organização. Um outro ponto que deve ser visto é a definição de responsabilidades e o encontro, e encontrar pessoas certas para certas competências, as competências devem ser claras para cada unidade organizacional, para que seja conhecida por meio de uma publicação de um regimento ou estatuto interno, que especifique os níveis hierárquicos e responsabilidades ocupantes para os principais cargos. É bastante desejável que a inclusão desses padrões, desse regimento, dessas normas, funcionários, servidores ou pessoas que querem participar, que querem conseguir uma vaga, numa organização, eles tenham conhecimento de como é realizado, de como é a hierarquia dessa empresa, dessa organização. A organização ela tem que ter avaliação e promoção de pessoal. A percepção que o comportamento íntegro ele é reconhecido pela organização pela estimulação e internalização. Outro ponto é que deve combater o nepotismo. A organização ela deve estar preparada para combater esse tipo de nepotismo, que são práticas que acontecem muito na administração pública. E ela tem que ter uma atenção especial por parte da alta administração para atuar em conjunto, sobretudo com a unidade de gestão de pessoas, que assegure o cumprimento das regras, sobre a vedação ao nepotismo, nas nomeações, contratações, incluindo, por exemplo, procedimentos de verificação de situações de impedimentos. É muito importante que a organização ela tenha esse conhecimento, para apurar situações desse tipo. Outro ponto é o equilíbrio na renovação dos quadros de direção. É importante evitar que conhecimentos se percam quando pessoas deixam de ocupar os cargos de direção. A alta administração deve também monitorar com cautela certos cargos sensíveis para prevenir riscos à integridade na organização. Na organização, muitas vezes, há rotatividade de pessoas nos cargos de direção. Então, a alta administração, a administração de uma organização, ela deve estar vendo, deve observar para que essa rotatividade ela não tenha prejuízo para a organização, porque as pessoas que trabalham, elas levam o conhecimento. Então, é necessário que a organização esteja sempre capacitando, esteja observando para que não se percam e que não mude a cultura organizacional dessa
dessa organização. Deve investir também na formação de líderes e avaliar a gestão. O processo de formação e qualificação pessoal deve ser permanente. A substituição do ocupante atual por pessoas que detenham características mais adequadas para cada posição é imprescindível. Existem pessoas, dirigentes que estão lá e não conseguem sucesso na organização. Então, é preciso que a alta administração ela esteja sensível a esses detalhes e fazer mudança, trocas de cargo. É importante que mecanismo de avaliação periódica de todos os dirigentes da organização, de modo a identificar falhas para que comprometam o desempenho institucional e a sua integridade. Então, é muito importante todos esses itens, né? Para que a integridade da administração ela não se perca durante todo o processo, né? De envolvimento, de trabalho, de construção. Então, que a ética ela seja mais importante, que todos tenham conhecimento das regras, conheça os estatutos, as normas de uma organização. Só assim a integridade, para que ela não se perca. Então é isso. Vou ficando por aqui e muito obrigada.